Quando eu era jovem, havia uma palavra assim, que há dois caminhos. Um entra pela porta estreita, é um caminho difícil. Esse conduzia para o céu. E outra era a estrada larga, ampla. Esse conduzia para o inferno. Então, dois caminhos. Um conduz para o céu e outro conduz para o inferno. E tinha uns quadros que pintavam essa situação. Hoje, dentro dos cristãos, na espécie cristã, eu vejo também dois caminhos. Dentro do cristianismo, aqueles que têm a escritura na mão e que cantam glória, glória, aleluia. Vejo dois caminhos no cristão. Não tem nada a ver com o povo do mundo. Aqui o foco é os cristãos. Há dois caminhos entre o cristão. Um leva para o céu e o outro leva para o inferno. Como que é isso? Como pode? Entre os cristãos haver dois caminhos? Um cristão, 50% que vai para o inferno. E 50% de cristãos que vai para o céu. Como é isso? Me explicar isso. É interessante, não é? É o caminho cristão. O caminho da Bíblia. Mas 50% desse caminho da Bíblia vai para o inferno. E 50% desse caminho da Bíblia vai para o céu. O que é isso? Quem falou isso? Jesus Cristo. Aquele mesmo que disse: o reino de Deus é chegado. Aquele que fez a proposta do reino de Deus. E o mundo cristão não está aceitando a proposta de reino de Deus de Jesus Cristo. Estão assistindo a uma outra proposta, ao igrejismo, ao denominacionalismo. São dois caminhos. Jesus Cristo pregou: o reino de Deus é chegado. Agora aparece no cenário uma outra proposta, o igrejismo. E nós sabemos que igrejismo é conduzido por ideologias. Cada igreja tem a sua ideologia, o seu perfil. Igreja são estruturas feitas por homens, ou grupo de homens, que lutam com unhas e dentes para a manutenção dessa igreja. E para isso, pedem dízimos e ofertas. E muitos chamam de ladrão aquele que não dá o dízimo para a manutenção dessa instituição, da sua instituição. Porque cada igreja é edificada sobre a sua estrutura ideológica. Por isso que o igrejismo divide. E o que é essa divisão? Como você vê essa divisão? Você vê essa divisão quando um diz: eu não vou na igreja do outro, não. Eu fico na minha. Eu tenho a minha, não vou na do outro. Tem aquele outro. Não vou, não. Porque cada igreja tem seu vinho, tem seu fermento, fabrica seu próprio vinho, seu próprio pão. É uma divisão no reino de Deus. É fácil ver isso, não é? Jesus prega o reino de Deus. E isso traz uma unificação, onde nós vamos ver no reino de Deus o aparecimento da nova criatura, os filhos de Deus. Podemos dizer o povo de Deus, a nova criatura, os filhos de Deus. Jesus quer ver o estabelecimento do reino dele aqui na terra. Essa é a proposta de Jesus Cristo. E se nós vermos o reino de Deus, nós vamos ver os filhos de Deus, os novos nascidos, os nascidos da água e do Espírito.
os verdadeiros adoradores. E quando isso acontece, nós vamos ter alegria. Como é bom encontrar com um filho de Deus, um novo nascido, um verdadeiro adorador. E daqui a pouco a gente encontra outro, que alegria! E a gente encontra outro, que alegria! E a gente quer ver esse mundo tomado pelos filhos de Deus, pelas novas criaturas, os nascidos da água e do Espírito, isto é, da palavra e da revelação do Espírito Santo. Pois Deus disse, tudo é feito pelo meu Espírito. Que visão nos traz esse contexto do reino de Deus? Nos traz uma visão de unificação. Somos filhos de Deus, somos novos nascidos e queremos que esse mundo se encha desse conhecimento das Escrituras Sagradas e da revelação do Espírito Santo. Aí está, o reino de Deus traz unidade. E quanto mais novas criaturas surgirem, mais nosso coração vai se alegrar, mais luz teremos neste nosso mundo. Essa é a pregação do reino de Deus. Essa é a pregação de Jesus Cristo. Diferente da pregação do igrejismo. O igrejismo divide. E Jesus disse, se um reino estiver dividido, ele não vai subsistir. Quem disse isso? Jesus Cristo. Para isso você tem que ler nos evangelhos. Olhe os evangelhos. Veja o que Jesus disse a respeito do reino de Deus. Aí você vai ter a confirmação. Então, temos aí dois caminhos também. O caminho de Jesus Cristo, que diz o reino de Deus é chegado. E o caminho do igrejismo, que só vê a si próprio, que quer ver o seu progresso e que a outra, como diz os grandes líderes, orem mais, ajoelhem-se mais, sacrifiquem-se mais diante de Deus, para que progridam. Ele está pouco ligando com o progresso da outra. Ele quer ver a si mesmo, ele quer ver o seu espelho, ele quer ver a sua igreja crescer. Isso que é importante. Isso nós sabemos. Vai trazer vantagem para a liderança dessa igreja, que vai ficar rica. Pois vai se nutrir do quê? Do dízimo e oferta. E vão construir o quê? Catedrais enormes, templos enormes. Até templo de Salomão estão trazendo para o Brasil. Não tenho nada contra. Ótimo que traga templo de Salomão. É um sítio arqueológico. É um lugar onde nós podemos estudar e ver os passos antigos. Mas não devemos esquecer que nós vivemos na nova aliança. Circo arqueológico é bom, serve para conhecimento. Arqueologia levanta conhecimento. E é ótimo. Certamente, se eu tiver oportunidade, eu visitarei. É ótimo para ser estudo. É uma lembrança. E Deus colocou isso. É uma ideia de Deus. Mas a nossa vida agora está centrada na nova aliança, que está firmada sobre o sangue de Jesus Cristo. Então estamos no Novo Testamento. Temos que olhar a vida cristã a partir do Novo Testamento, não mais a partir do Velho Testamento. É o que está acontecendo hoje. Estão trazendo para o povo a arqueologia do passado, Velho Testamento. Estão fazendo do povo uma massa de manobra e o povo fica perdido. Perde até sua identidade. E esquece o mais importante, o que Jesus Cristo disse, o reino de Deus é chegado. E cai na fantasia do igrejismo, do denominacionalismo, dos tradicionalismos, e aí se perdem. E aqui eu volto ao tema. Dentro do caminho cristão, há um caminho que vai levar para o inferno e outro caminho que vai levar para o céu. 50% dos cristãos vão para o inferno.
e 50% vão para o céu. Mas que base que eu tenho para dizer isso? Queridos, vocês são um povo de Deus, vamos despertar. Olha a parábola das virgens, as virgens loucas e as virgens prudentes, queridos. Essas parábolas não são pregadas pelos religiosos. As religiões não pregam muito essas parábolas, porque traz à tona o inferno e o céu, o destino final. Para 50% de cristãos vão para o inferno e 50% de cristãos vão para o céu. E lá na parábola da Virgem você vai ver a diferença entre o igrejismo, o denominacionalismo, o tradicionalismo e o reino de Deus. Palavra de Jesus Cristo, onde vai surgir no reino de Deus de Jesus a nova criatura, aquela orientada pela palavra e pelo Espírito. Não é só pela palavra, somente as Escrituras. O Logos, a palavra mata, mas ele deve ser iluminado pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que devemos tomar cuidado com a iluminação humana do homem. 50% das virgens loucas estão iluminadas, estão com as Escrituras na mão, mas estão sendo iluminadas por homens, por teologias. Então viram massa de manobra. São fantoches nas mãos desses pastores, desses sacerdotes, que seguem a ideologia, a teologia da sua igreja. Coitadas, tem luz sim, e estão cantando glória, glória, aleluia. Apelos emocionais. A música leva para o lado emocional. Com a música você chora, suas emoções são tocadas, apelos emotivos são feitos. Você se reúne, congrega com os irmãos, viaja com os irmãos, horas sociais. Muito divertido, muito bonito. Isso toca nas emoções humanas. Isso não é o lado da fé. É uma luz falsa. Está te animando, está te vivificando. Mas é a luz do religioso. Esse é o caminho das virgens loucas. Mas um dia vai haver toda a diferença, virgem louca, virgem religiosa, denominacionalista, tradicionalista. Quando se ouvir a voz, o noivo chegou. Você vai notar que a sua luz está apagada. Aquele pastor, aquele sacerdote que iluminava os teus caminhos, já não está mais. Quem sabe? Ele já se dirigiu ao caminho das portas abertas da eternidade, porque ele via a luz, ele lia a palavra, e quem sabe? Quem sabe? Mas diz as Escrituras que 50% dos cristãos vão ficar ali, enrascados, porque quando for dito o noivo chegou, só 50% a luz estava iluminada, tinha óleo, Espírito Santo, direção do Espírito Santo, não direção de teologia humana, nem de teólogos, nem de doutrinas feitas por doutores e mestres humanos, pois tudo é feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. Vamos despertar? Qual é o tema de Jesus Cristo? O reino de Deus é chegar. Então você tem aí dois caminhos cristãos. Dois caminhos, meu querido cristão. O das virgens loucas e o das virgens prudentes. Eu aconselho que você pegue não as luzes dos teólogos, nem de suas teologias, mas que você pegue a luz do Espírito Santo. Pois tudo é feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. E a luz do Espírito Santo está na palavra de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. Está no Evangelho, querido. Olha lá, o reino de Deus é chegado. Por que você vai ficar com teologias, com igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo? Porque você não deixa o Espírito Santo guiar você na sua escritura? Não deixa o Espírito Santo trazer a chama, a luz, e ser dirigido pelo Espírito de Deus.
a estar nova criatura. E Paulo diz que a natureza espera com grande expectação o aparecimento dos filhos de Deus, da nova criatura. Isso vai acontecer quando as barreiras ideológicas, igrejeiras, denominacionalistas caírem por terra e nós aceitarmos a mensagem de Jesus Cristo. Não vamos crucificar Jesus Cristo novamente. Os religiosos crucificaram Jesus Cristo. Disseram a Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. E eles estavam motivados, dirigidos pelos sacerdotes, que eram seus pastores, os seus guias, os seus líderes. Digam, povo, crucifica-o. E o povo dizia: crucifica a Cristo, solte a Barrabás. Crucifique a Cristo. Hoje, Cristo é a palavra. Não vamos crucificar a palavra. Não vamos crucificar a palavra. Jesus é a palavra. E como palavra ele diz: o reino de Deus é chegado. Agora, identifique-se. Você vai ficar com a palavra ou vai crucificar a palavra novamente? Aqueles religiosos crucificaram o corpo de Cristo. E hoje, crucificaremos Cristo na palavra? Cristo, que é o verbo divino, que é a palavra? E poremos soltos as teologias, os igrejismos, os denominacionalismos, os tradicionalismos? De que lado você está? Você vai crucificar Cristo novamente? E vai soltar Barrabás? Qual é a sua posição? Identifique-se agora. O reino de Deus é chegado, ou igrejismo, ou denominacionalismo, ou tradicionalismo? Qual é a sua posição? Aí está, você vai escolher virgem louca ou virgem sábia. Vá até o Evangelho, olhe a parábola da Virgem e faça a sua decisão. De que lado você vai estar? Na 50% que vai para o inferno ou na 50% que vai para o céu? É uma boa nova, não é?